Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. A bem da verdade, a maioria dos teólogos e comentaristas bíblicos não creem que o conceito de livro da vida já estivesse na teologia dos hebreus. Portanto, nós verificamos e encontramos essa expressão livro da vida do Cordeiro dentro das páginas e da revelação neotestamentária. Textos bíblicos que elucidam essa questão é exatamente a carta aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 3, o livro do Apocalipse, capítulo 13, verso de número 8, bem como o capítulo 17, verso de número 8. São passagens bíblicas que mostram e fazem alusões ao livro da vida do Cordeiro, isto é, um livro que contém o registro dos eleitos, dos salvos do Pai desde a fundação do mundo. Portanto, que livro é este que Moisés faz menção no livro do Êxodo, capítulo 32, versos de números 32 e 33? Nós devemos atentar de antemão para o conceito hebraico da palavra riscarei. Quando Moisés disse, agora pois perdoa o seu pecado, pecado de quem? Do povo de Israel, não é? Se não, risca-me, peço-te do livro que tens escrito. A palavra hebraica riscarei significa tão somente apagar, exterminar, erradicar, eliminar, destruir por morte prematura. Além disso, meus irmãos, se pensarmos e imaginarmos que Moisés estava exatamente pedindo para Deus riscá-lo do livro da vida do Cordeiro, nós devemos atentar que todos os crentes salvos em Cristo seriam riscados deste livro, pois todos eles pecam todos os dias. O verso 33, veja o que o próprio Deus vai dizer a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Portanto, todos os cristãos pecam. Logo, para se ter coerência, nenhum ser humano seria salvo, ou nenhum cristão seria salvo. Todos nós pecamos. Textos bíblicos como 1 de Reis, capítulo 8, verso de número 46, o livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso de número 20, e a primeira carta de João, capítulo 1, versos de números 8 ao 10. Portanto, que livro é este que Moisés faz essa alusão para ser riscado? Este livro, meus irmãos, tão somente é o livro dos vivos. Isto é, o livro que contém o registro de todos os seres humanos, de todos os habitantes da terra. Veja bem alguns textos que elucidam esta questão. Por exemplo, o livro dos Salmos, o Salmo é o de número 69, verso de número 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Algumas versões de Bíblias traduzem assim: sejam riscados do livro dos vivos. Essas versões, por sua vez, é a versão inglesa de John Wycliffe, a versão alemã de Martim Lutero, a versão King James, bem como os pais da igreja da época da patrística, entre eles Hipólito de Roma, Orígenes, Agostinho de Hipona, João Cassiano, enfim. Todas essas versões e pais da igreja traduziram e creem que a melhor tradução para essa passagem seria: sejam riscados do livro dos vivos. Atentem também para o Salmo de número 139, verso de número 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas, ou coisas, foram escritas, aos quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Portanto, o livro de Êxodo 32, 32 e 33, a bem da verdade, é o livro dos vivos. Moisés estava fazendo um pedido para Deus o matá-lo, para Deus tirar a sua vida a fim de poupar a vida do povo de Israel. Deus não aceitou esse pedido, pois Moisés não poderia ser o vicário ou o substituto de outrem. Moisés não poderia ser o remidor. Moisés não poderia pagar pelo pecado da nação de Israel. Somente um substituto que, desde a fundação do mundo, pelos decretos soberanos de Deus,
pôde vir aqui na terra e morrer em prol da nossa vida, dos nossos pecados, em prol dos eleitos de Deus, e este, por sua vez, é Cristo. Moisés não poderia ser esse substituto, portanto, Deus não aceitou esse seu pedido, essa sua solicitação. Portanto, o que Deus está dizendo aqui, a promessa que Deus está tratando, que riscaria do livro todos que pecassem contra ele, seria tão somente que Deus mataria, daria fim, anularia a existência terrestre de todos que pecassem contra ele lá no deserto ou dentro de Israel. Textos bíblicos eu gostaria que vocês verificassem com muita atenção, pois esses textos elucidam com clareza o que estou lhes apresentando. Textos bíblicos de Deuteronômio, capítulo 9, verso de número 14, bem como capítulo 29, verso de número 20, o segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso de número 27, o livro do Êxodo, capítulo 17, versos de números 8 e 14, bem como o livro de Deuteronômio, capítulo 25, verso de número 19. Portanto, o que Moisés estava dizendo é pedindo a morte, portanto, este livro seria o livro dos vivos, o livro que contém o registro dos seres humanos aqui na Terra. Ok? Abraço.